noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma quarta de poder. Amém. Hoje estamos no quarto dia da semana de oração, que tem como tema principal Marca de Cristo, né? E hoje nós iremos estudar um pouco sobre chamados à liberdade, né? Então, se nós somos chamados à liberdade, porque existem prisões, né? Isso não quer dizer que é prisões físicas, mas prisões espirituais. Muitas pessoas ainda estão presas, né, nos seus delitos e pecados, estão presas a um vício, né? E que Deus ele tem um chamado para essas pessoas, né? Ele diz que nós somos chamados à liberdade. Quem não gosta de ser livre, né? Aqui vai nos contar uma história que diz que certa vez uma criança passeava com o pai quando viu um pássaro fechado em uma grande gaiola. Muito sensível, o pequeno garoto insistiu de forma veemente que seu pai comprasse a pequena ave, a fim de que pudesse libertá-la, né? É uma criança, né? A atitude daquela criança, de ver aquela ave presa na gaiola e sentir o desejo de ver ela livre, assim como ele é livre, né? Então, ao comprar o pequeno pássaro, pai e filho foram avisados de que a pequena criatura sempre fora criada em cativeiro e que por isso nunca aprendera a voar. Então aquele passarinho, ele estava acostumado a viver na sua prisão, né? Isso quer dizer o quê? Que ele foi criado ali, prisioneiro naquela pequena gaiola, né? Então ele já estava acostumado com aquele cativeiro e que por isso nunca aprendera a voar, né? Então ele não sabia voar, né? Ele não sabia o que era voar. Insistindo em sua tentativa de fazê-lo voar a qualquer custo, depois de reiteradas e descuidadas tentativas, o pássaro, já muito cansado, caiu, se feriu e morreu. Então aquele garoto, né, ele tentou ensinar aquele pássaro a voar, mas aquele pássaro, ele não sabia voar, né? Ele teve muita dificuldade e ali ele, já muito cansado, caiu e morreu. Que pena, né? O pequeno garoto aprendeu com aquela experiência e mediante lágrimas que a liberdade necessária para aquele pássaro não se resumiria apenas em estar solto. Era preciso também saber voar. Então ele tirou essa lição para a vida dele, que ele, além de ser solto, ele tinha que aprender a voar. Essa simples história nos lembra a importância de entender bem a liberdade. Liberdade é algo que todos precisam. Muitos desejam, poucos usufruem, né? E nós sabemos, né, quando são transgredidas as leis civis, né, que acontece, aquela pessoa perde a sua liberdade, perde o seu direito de ir e vir. Mas apenas alguns entendem. Mas afinal, como entender corretamente essa dádiva divina tão essencial que é a liberdade? Então, como entender? Né? Aqui nós estamos falando sobre a liberdade espiritual, né? Deus ele está nos chamando para ser pessoas livres, né? Pessoas que não estejam apegadas a algum vício, né? Algum tipo de prisão. Muitas pessoas são aprisionadas até por amor. Vocês já viram falar, né? Pessoas que amam tanto aquela pessoa que não conseguem se separar daquela pessoa, mesmo sofrendo, elas continuam ali
com aquela pessoa. Então essa pessoa está presa, né? Presa espiritualmente. Outros, eles entram num vício, né? Adquirem um vício, e aí aquele vício toma conta daquela pessoa que ele não consegue mais se libertar, né? O cigarro mesmo. O cigarro, para quem já fumou, eu já vi muitas pessoas dizer que é terrível deixar o vício do cigarro, né? Diz que a bebida não é tanta, mas o vício do cigarro diz que é o pior de todos, né? Então vamos lá, né? Agora eu gostaria de, depois dessa mensagem, dessa história, gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. De um em diante? Não, a gente vai só no 13, verso 13 ao 16 por enquanto, mas não fechem, não saiam desse livro que nós vamos continuar a leitura. Amém? Para todos? Amém. Então vamos orar. Maravilhoso Deus, neste momento queremos te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo, podemos estar aqui, Senhor, adorando ao Senhor na beleza da tua santidade. Nessa hora, Pai, queremos te pedir a tua permissão para abrir a tua palavra e examinar a tua palavra, e que o Senhor possa ser o nosso professor, o Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, o que é liberdade, né? Vamos ler do verso 13 ao 16. Se alguém se prontificar. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros, pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir cobiça da carne. Amém, né? Então, como nós vimos aí, o título dessa mensagem aí, na Bíblia, está dizendo que a liberdade é limitada pelo amor, né? Se nós amar ao nosso próximo, nós não vamos fazer o mal para o nosso próximo, né? Aqui diz que quando nós damos ocasião à carne, aqui diz, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, né? Então nós somos livres para escolher o que nós queremos, né? O apóstolo Paulo fala, não lembro qual texto, que ele diz que todas as coisas lhe são lícitas, porém nem todas nos convêm, né? Então, para nós termos essa liberdade, nós precisamos não dar lugar à carne, né? Porque nós sabemos quais são as obras da carne. Nós vamos chegar lá. Aqui tem um comentário que diz que o texto que lemos é parte da carta escrita por Paulo aos crentes da província romana. As igrejas daquela região enfrentavam muito momentos de pressões internas e externas, né? Então aquelas pessoas estavam sendo acometidas por situações, né, difíceis que impactavam a vida daqueles crentes, né? Então nós, não somente aquele povo, né? Muitos dos nossos irmãos, né? Eles estão também passando por esses momentos. De um lado havia um grupo de mestres judaizantes que insistiu na prática da circuncisão para os crentes gentios, sobre o argumento de que tal obra lhes garantiria a salvação, né? Então, os judaizantes, aqui está dizendo que eles tinham essa prática, né? Eles ensinavam que a circuncisão
garantia a salvação, né? Está em Gálatas 5, 2, 3, que nós vamos ler agora. A esse grupo, Paulo chama de falsos irmãos, que se havia infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus, né? Então, esses falsos irmãos, eles estavam espalhando essas práticas, né? Essas práticas mundanas, né? Porque essa lei não é de Jesus, né? Essa lei foi criada por eles, né? Por outro lado, os crentes gentios estavam se deixando influenciar com tais argumentos e pressões. Como nós vemos, né? Às vezes chega um irmão de fora e aí ele começa a falar da palavra e começa a explicar ali do modo dele, né? E muitas pessoas às vezes caem naqueles argumentos, né? Ele diz que não, que é assim, que é daquele jeito, que deve ser feito, e muitas pessoas caem naquelas conversas, né? Não examina a palavra como os bereanos, né? Aqui diz que esses argumentos e pressões, eles seguiam essas práticas para não serem perseguidos por aquele grupo. Olha só, então eles obedeciam por medo, né? Por quê? Porque eles estavam sendo prisioneiros daquelas pessoas que se diziam cristãos. Esse grupo, embora amado por Paulo, foi chamado de insensatos por estarem enfeitiçados com as ideias de que afastavam do verdadeiro evangelho, né? Então o apóstolo Paulo, ele disse na sua carta, né? No livro de Gálatas, capítulo 3, que aquelas pessoas estavam sendo enfeitiçadas, né? Como tem pessoas que falam que vocês fizeram, o pastor fez uma lavagem cerebral na sua cabeça, né? Assim aquele povo estava sendo enfeitiçados por aquelas falsas doutrinas. O apóstolo considerava esse cenário algo grave, pois indicava que os dois grupos não entendiam e não praticavam a verdadeira liberdade cristã. Então, aquele povo, ele não estava sendo liberto. Eles estavam dentro da igreja, servindo a Deus, mas sendo prisioneiro de si próprio, né? Então, isso acontece nos tempos de hoje. Aqui diz que a primeira grande verdade desse texto é sobre o que é a liberdade cristã. Paulo repete a mesma ideia antes esboçada na sessão anterior. Lembra que Cristo chamou aqueles que nele crêem para viverem em liberdade. Mas o que é a liberdade cristã? Como entender esse conceito? Né? Aqui diz que ao longo da carta, a divindade em 3 pessoas é mencionada, tendo envolvimento dinâmico no plano da salvação, a fim de que o ser humano fosse redimido para viver em liberdade como filhos de Deus, né? Então Deus, ele está nos chamando para sermos livres, filhos de Deus. Ele não quer que nenhum dos seus filhos fique escravo de nenhuma doutrina, né? Não quer que a gente fique escravo de nenhum falso profeta, né? Falsos ensinamentos. Ele quer que nós tenhamos essa verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Amém? Amém. Aqui diz que a segunda realidade é quanto à definição da liberdade, no contexto de discussão sobre a circuncisão e de desentendimento entre os crentes. Então, naqueles momentos, o que aconteceu? Houve atrito entre eles, né? Uns concordavam, outros não. E aí, Paulo menciona 2 aspectos para definir a pessoa livre em Cristo. Ele fala que o primeiro
primeiro ato é o servir. Então ele quer que nós sejamos pessoas que servem uns aos outros, né? E tem aquele coração bondoso, né? Que não nega nenhuma assim, bondade, né? Para aqueles que estão em necessidade, não somente físico, mas espiritual, né? E ele diz que o segundo é o andar, né? O andar quer dizer o quê? O andar quer dizer o quê? Andar simplesmente? Não. O andar que ele está falando aqui é o andar com Cristo, né? Ele quer que nós andemos, andar nos caminhos do Senhor, né? Vou colocar aqui um pouco. Esquenta um pouco. Então é isso que ele quer. Nós queremos que nós sejamos pessoas que servem e pessoas que andam, né, de acordo com a palavra de Deus. Aqui diz mais outra pergunta: como viver em liberdade? Né? Então aqui nós já vimos o que é liberdade, né? Agora nós vamos ver como viver em liberdade. Vamos dar continuidade ao texto no verso 17 ao verso 23. Verso 17. Nós paramos no 16, né? Então vamos para o 17. Aqui diz que porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha que palavra maravilhosa, né? Então, mas se vós sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, eu não olhei o que significa isso, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. No 21, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, né? Então essas são as obras do Espírito. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Quer dizer, quando nós descemos as águas batismais, nós deixamos nossos pecados anteriormente lá, através do batismo, né? Quando nós mergulhamos, nós deixamos tudo isso para trás, com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém, né, irmãos? A palavra de Deus, ela nos deixa esse claro entendimento, né, sobre as obras da carne e também as obras do Espírito. Para quê? Para que nós possamos viver
em liberdade, né? Porque se a gente continuar praticando as obras da carne, depois de nós sermos lavados, né, pelo sangue do Cordeiro, nós não vamos herdar o reino de Deus, né? Aqui diz que a carne, ela milita com o Espírito, né? A gente sabe disso, que mesmo nós sendo batizados, mesmo tendo não sei quantos anos de igreja, mas nós passamos por esse processo ainda, né? Porque nós só vamos ser salvos totalmente na volta de Jesus, né? Enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, nós vamos ser confrontados com as obras da carne, né? A gente sabe que o pecado, ele é bom. Ele é bom a gente pecar. É bom rapidinho. Já cachou, já pecou. Não vai ver, já pecou, né? Fazer uma coisa errada é uma coisa boa, né? Uma coisa rápida também. Para poder a pessoa não se arrepender naquele momento, né? Depois é que a pessoa vai cair em si, né? Depois que o Espírito Santo fala ali no coração da gente, para nós não fazer mais aquilo, que aquilo é errado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, nós cristãos, né? Não é porque nós estamos aqui na igreja com a Bíblia na mão que nós não estamos sujeitos também a pecar, né? Porque a gente sabe que nós temos um inimigo. Se ele tentou Jesus, quanto mais nós, né? Aqui diz que como viver a liberdade cristã, sendo Deus o autor e provedor dessa liberdade. Então Deus, ele é autor e provedor dessa liberdade. O primeiro ponto para viver a liberdade cristã é preciso ter consciência do grande conflito que envolve. Foi o que eu falei, né? O inimigo, ele vive ao nosso derredor, né? Como leão, como a Bíblia diz, procurando quem tragar, procurando uma entrada só. Ele só quer só um vacilo nosso, né? Para poder ele praticar aquilo que ele quer na nossa vida. O apóstolo declara que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos. O termo grego aqui usado para a carne indica o ser humano degradado pelo pecado, né? E com a sua natureza má e inclinada ao erro. Então isso quer dizer obra da carne. Nesse contexto indica a pessoa do Espírito Santo. Já no segundo termo, né? Ele indica a pessoa do Espírito Santo, que assume a missão de operar para a conversão do pecador e guiar os crentes em sua jornada de vida e liberdade cristã. Segundo Paulo, a carne humana é pecaminosa, que reside em toda pessoa, e o Espírito que opera na consciência a fim de transformá-la a partir da renovação da mente, né, como está escrito lá em Romanos, capítulo 12. Por isso, um luta contra o outro, né? Então, nós vivemos numa briga feia. A gente não vê, né? Mas os anjos de Deus estão ali em constante luta contra os anjos maus, né? Para não deixar que nós caia, né, no laço dele, né? Então, nós vivemos numa luta. Eu faço ou não faço, né? Nós vivemos assim, indecisos. Paulo deixa claro que as chamadas obras da carne são incompatíveis com a verdadeira liberdade. Ele fala de moralidade sexual, de impureza, de libertinagem, de idolatria, de feitiçaria, de inimizade, de rixas, de ciúme, de ira, de discórdia, de divisões, facções, invejas, bebedeiras e orgias. É claro que esses são apenas exemplos de distorção da verdadeira liberdade cristã. Isso são só apenas exemplos, né? O terceiro ponto para viver a liberdade cristã só é possível quando somos guiados pelo Espírito de Deus. Então nós somos verdadeiramente libertos. Mas se somos
guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, né? Tem pessoas que falam que nós, adventistas, nós estamos debaixo da lei, porque a gente guarda os mandamentos de Deus ainda, aqueles mandamentos lá do passado, eles falam, né? Mas é o contrário, né? É o contrário. Embora Paulo esteja falando da lei moral, o mesmo se aplica às leis divinas, né? Elas somente condenam aquele que vivencia sua liberdade em desconformidade com o assim diz o Senhor, né? Então, quando a gente deixa de seguir o assim diz o Senhor, nós estamos perdidos, né? Nós temos que ter muito cuidado para não cair nas artimanhas do inimigo. Aqui diz que seu fruto será visto e reconhecido em um estilo de vida, né? Então as pessoas, às vezes nem conhecem a gente, mas olha para a gente, o nosso modo de agir, o nosso modo de se vestir, ele fala, você é uma cristã, né? Você é uma serva de Deus. Então, porque nós demonstra isso, né? Aqui diz que é o fruto do Espírito que nós vimos, né? É amor, né? Uma pessoa amorosa, uma pessoa alegre, uma pessoa que é mansa, né? Tem um domínio próprio. Eu sei que é difícil, irmãos, no mundo que nós vivemos de hoje. E às vezes a gente até pede a Deus quando sai de casa, mas o inimigo, muitas vezes, ele coloca essas coisas na frente da gente e às vezes a gente não vigia, né? E aí o que é que acontece? Qual a obra da carne? Peraí, eu não vou deixar isso para lá não, eu vou responder agora, né? Se me disse, vai ouvir, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Para isso, ele precisa entender que a liberdade tem um aspecto positivo e um aspecto negativo também. O aspecto positivo indica concessões de liberdade, quer dizer, nós somos pessoas livres. E o aspecto negativo indica as limitações da liberdade, que nós somos aparentemente libertos, né? Então nós devemos ter muito cuidado. Agora vamos ler, continuar, né? Gálatas. Nós já lemos até o 26, né? Então, quando nós alcança essa liberdade, quando nós tem domínio sobre a nossa liberdade, sobre os nossos atos, nossas obras, então nós somos verdadeiramente livres. Amém, irmãos? Então nós nunca devemos esquecer isso. É importante entender que o pecado gera 3 graves consequências ao pecador. Ele gera culpa, a gente fica com a culpa, né? Por que eu fiz isso? Por que eu agi daquele modo? Então, gera culpa, gera condenação. Muitas vezes nós somos condenados, né? Não somente pelas leis civis, mas também por pessoas, né? Que não, eu não quero ser crente. Como é que eu vou ser crente para ser uma pessoa que nem é fulano de tal, né? Então nós somos condenados e castigados, né? Nós somos também castigados. Por quê? Porque isso só vai trazer sofrimento para a nossa vida. Então, nós sabemos que o pecado, ele gera morte, né? E Cristo não quer que nós morra espiritualmente, né? Ele quer que nós sejamos pessoas avivadas pelo Espírito Santo. 3 grandes bênçãos também que os filhos de Deus recebem. Olha só, quando nós estamos em comunhão com o Espírito, nós recebemos a liberdade da culpa do pecado, nós recebemos a liberdade da condenação da lei e a liberdade do castigo eterno. Nós sabemos que um dia nós iremos ao tribunal de Cristo, né? Nós estaremos ali na presença de Jesus e ali o inimigo vai querer nos condenar.
Mas Jesus ele vai mostrar os cravos, as marcas dos cravos na mão. Eu morri por ele, né? Então, nós temos essa liberdade através de Cristo Jesus. Para encerrar a mensagem desta noite, nós temos aqui uma pequena ilustração que diz: se Jesus não tivesse nascido, não teríamos esperança de resgate. Com certeza, né? Se Jesus não tivesse nascido, nós estaríamos mortos, né? Se Jesus não tivesse vivido, não teríamos um exemplo de vida, né? Jesus ele deu exemplo para nós. Se Jesus não tivesse morrido, não teríamos um substituto. Se Jesus não tivesse ascendido, não teríamos a expectativa da sua volta. Ou seja, se Jesus não tivesse subido ao céu, nossa esperança seria vã. Se Jesus não tivesse sido entronizado, não teríamos um intercessor. Se Jesus não tivesse iniciado o juízo investigativo, não teríamos vindicação. Se Jesus não tivesse concluído a sua obra, não teríamos novos céus e nova terra. Se Jesus não tivesse feito tudo isso, não teríamos a experiência da redenção. Se Jesus não fosse quem Ele é e não fizesse o que Ele fez, isso é muito importante, e faz e ainda fará, não conheceríamos o que é a verdadeira liberdade. Então vamos pensar nisso, né? Tudo isso nós temos graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então diz aqui: meus irmãos, Deus amorosamente ainda está nos oferecendo hoje a liberdade que só Ele pode dar. A verdadeira e única liberdade que dá sentido à vida, que proporciona ao ser humano experimentar uma vida plena de sentido e agora no futuro e a vida eterna. E a liberdade da culpa, da condenação e do castigo do pecado para aqueles que não quiserem obedecer, né? Aqueles que aceitarem essa oferta, esse apelo hoje, é para que sejam reafirmadas uma vez mais essa verdadeira liberdade. Aos que ainda não conheciam essa oferta graciosa, o apelo é que aceitem ser libertos e passem a viver essa liberdade. Amém? Então ele está nos fazendo esse convite, né? Que nós aceitemos essa liberdade que vem de Deus. Aqueles que aguardam a vinda do Senhor, Deus promete a redenção do nosso corpo. No futuro, quando a criação também conhecerá a liberdade da glória dos filhos de Deus, que está em Romanos 8:21. Que essa linda promessa se cumpra em nossas vidas para a glória de Deus. Amém? Amém, irmãos. Então, essa foi a pequena mensagem de hoje. Eu tenho certeza que nós não vamos sair daqui do mesmo jeito que aqui nós chegamos, né? Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele a cada dia está nos dando um recado do céu, né? E o recado do céu de hoje foi para que sejamos livres, livres em Cristo